paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos a esta quarta mensagem da nossa série 10 Conselhos para enfrentar a crise atual e permanecer de pé na presença de Deus. Se você não conhece esta série e quer ouvir as outras mensagens, eu gostaria que você acessasse esse link e fosse acompanhar estas pregações que Deus já tem colocado em nosso coração. Hoje nós estaremos falando sobre a possibilidade de uma iminente perseguição à Igreja de Cristo e como nós devemos estar preparados para isso. Meus irmãos, nós estamos, claro, num cenário onde as notícias elas chamam a nossa atenção para a pandemia, para o Covid e para as consequências econômicas e tudo mais que nós ouvimos. Mas está acontecendo nos bastidores um aumento gradativo da perseguição à Igreja do Senhor. O jornal Estado de Minas, em uma reportagem de 2019, diz que só naquele ano 260 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo todo. E isso das mais diversas denominações. Não estamos falando, irmãos, apenas da China ou da Índia, onde ficamos sabendo, às vezes, por agências missionárias com uma missão Portas Abertas, que igrejas estão sendo fechadas, pessoas estão sendo torturadas, metralhadas e cenários bárbaros por causa da fé em Jesus. Alguns países radicais como esse decidiram erradicar os cristãos daqueles lugares. Mas nós não estamos falando apenas desses lugares já conhecidos. A perseguição tem aumentado de outras maneiras, até mesmo nos Estados Unidos, na Europa e possivelmente também aqui no Brasil. Então nós precisamos falar desse assunto. Ele é importante demais. Há alguns dias atrás, o Fórum Econômico Mundial anunciou que a grande cúpula de liderança do mundo, aqueles que se reúnem todos os anos em Davos, na Suíça, eles vão colocar em andamento, após essa pandemia e para cuidar de outras possíveis pandemias, algo que eles chamam de grande reset. E o que é este grande reset? Eles pretendem reiniciar o mundo, como eles dizem, e colocar o mundo dentro daquilo que eles vêm planejando há muito tempo, que eles chamam de nova ordem mundial. E antes que você pense que isso é uma teoria fantasiosa, eu vou deixar aqui também embaixo alguns links para você acompanhar, não o que eu estou dizendo, mas dentro das próprias páginas deste órgão internacional, o que eles mesmos estão afirmando sobre esse grande reset. E isso tem tudo a ver conosco, irmãos, porque nós não nos encaixamos dentro da proposta que o mundo está sendo direcionado para o futuro, para os dias que estão vindo pela frente. E o que nós devemos fazer? Eu lembro que nós temos missões, como a missão Portas Abertas, como já mencionei, que cuidam diretamente das situações dos irmãos que estão em países perseguidos. E uma das coisas que nós escutamos é que quando a perseguição chega a um lugar que antes era livre, começam a surgir muitas dúvidas na cabeça do povo de Deus. O que eu devo fazer agora? Eu devo esconder a minha fé? Eu devo falar abertamente, mesmo correndo o perigo de me ver preso, ou então até mesmo correr risco de vida? Os irmãos também costumam pensar assim: estão nos acusando de perturbar a ordem da sociedade com as nossas mensagens radicais, com nossos posicionamentos que não se adequam ao que todo mundo pensa. Então esses irmãos começam a perguntar para si: será que está certo? Nós somos o povo da paz. Será que o certo não é nos acomodarmos, deixarmos as pessoas ficarem como estão e tentarmos viver a nossa fé só conosco? Então muitas perguntas surgem na mente dos irmãos. Outra também muito forte: o que eu devo fazer com o medo da morte? Se chegar um momento em que serei obrigado a escolher entre viver ou manter a minha fé. Alguns têm a coragem de dizer: eu temo a morte. Então, este assunto precisa ser falado. Eu creio no arrebatamento da igreja. Mas eu também creio, meus irmãos, que nós estamos vivendo o princípio das dores.
E o princípio das dores será um momento difícil para nós, principalmente, que não estamos acostumados com esta realidade. Eu só quero lembrar os irmãos que perseguição já é real nesta geração há muito tempo. Nós temos agora, nesse exato momento, muitos crentes presos nestes países radicais. Nós temos muitos pastores torturados. Nós temos muitas histórias de assassinatos. Somente em 2019 também 4.000 cristãos foram assassinados no mundo por causa da sua fé. Então este assunto é estranho para nós, mas ele é real. O que devemos fazer então? E é aí que nós vamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a resposta para nós. E quem vai nos dar a solução para isso é o Senhor Jesus Cristo. Porque no capítulo 10 de Mateus, nós vamos observar que ele praticamente deixou um manual para nós. O contexto desse capítulo é o seguinte: nos primeiros anos do ministério de Jesus, ele fez a obra sozinho. E ia de cidade em cidade pregando que se arrependessem dos seus pecados e crescem no Evangelho, porque o reino de Deus estava próximo. Curava os enfermos, ressuscitava mortos. Jesus expulsava os demônios. E ele havia chamado os discípulos para acompanhá-lo. Mas eles eram apenas observadores. Estavam apenas aprendendo. Mas chegou o momento em que Jesus decidiu que era hora de enviar estes discípulos adiante dele nas cidades, para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. E no desejo de deixá-los prontos, preparados para o que eles iriam encontrar, que certamente era a perseguição, a rejeição, Jesus começa a alistar, começa a descrever qual deveria ser a atitude, quais deveriam ser as atitudes dos discípulos, como eles deveriam reagir diante da rejeição e da perseguição, como eles estariam preparados para cenários difíceis. E Deus colocou em nosso coração falar disso hoje, da preparação para esse tipo de consequência. Talvez você também seja um crente e quando pensa nesse assunto sente medo. Você pode pensar assim, mas se o Brasil deixar de ser este país livre que é hoje, se as leis não fizerem tanta diferença para nós, se as nossas igrejas não tiverem a liberdade de funcionar como funcionavam antes, e se nós tivermos alguma reviravolta no nosso cenário, como nós devemos agir como povo de Deus? Então vamos ouvir o que Jesus tem a dizer para nós, crentes brasileiros, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você orasse comigo neste momento. Senhor Deus, só o Senhor tem resposta para nós. Ó Deus, nós não queremos trazer uma mensagem de medo, mas uma mensagem, Senhor, que está na Tua palavra e uma mensagem que se aplica aos crentes em todos os tempos e épocas. E se aplica a esse tempo agora também. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa abençoar para que seja compreensível e que também toque as vidas e os corações. Que seja, Senhor, também um conselho para que nós possamos passar por tudo isso e permanecermos de pé na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, conforme eu falei para os amados, nós vamos estar lendo no capítulo 10 de Mateus, e a partir do versículo 16, nós vamos acompanhar estas orientações que Jesus deu aos seus discípulos. E no versículo 16 diz: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A primeira coisa, Jesus, quando enviou seus discípulos para cumprir a missão que havia dado a eles, ele os orientou a estarem cientes do ambiente hostil a que eles estavam sendo enviados. Eis que envio vocês como ovelhas em meio aos lobos.
E eu fiquei pensando, meu Deus, um pastor trabalha para manter suas ovelhas distante dos lobos. Mas Jesus envia as suas ovelhas para o meio dos lobos. Isso é algo que fala muito forte em nosso coração. Meus queridos, aqueles judeus devotos, muito provavelmente, nunca imaginariam a possibilidade de ser levado a uma sinagoga ou até mesmo a um tribunal para prestar um depoimento, como se fossem criminosos. Mas o Senhor Jesus está falando isso para eles: vocês serão levados aos tribunais, às sinagogas. E aí ele então diz para aqueles discípulos, no versículo 16 que nós lemos, que eles precisariam desenvolver duas atitudes aparentemente contraditórias. Vocês devem ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O Senhor Jesus não estava ensinando seus discípulos nem tampouco a serem ingênuos, que não é a ideia de simplicidade que ele está falando aqui, nem mesmo que eles fossem maliciosos, que não é a ideia de sagacidade, de prudência da serpente que ele está usando aqui. Porque estas coisas não são próprias de Deus. Nós não vamos vencer o mundo, nós não vamos vencer qualquer resistência desse mundo à nossa fé com malícia ou tampouco com inocência, achando que nada de ruim vai nos acontecer. Jesus está falando que seus discípulos deveriam ter inteligência espiritual, discernimento espiritual, para estar em um ambiente hostil, cercado de pessoas contrárias. E amados, ele também vai apontar para aqueles discípulos que eles não deveriam esquecer por que estariam sendo perseguidos. No versículo 18 diz: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ora, meus amados, a nossa situação, quando somos perseguidos por causa da nossa fé, é inevitavelmente por razão de Jesus ter nos enviado ao mundo para pregar. Foi uma escolha do Senhor. Ele é o nosso rei e ele também deu o exemplo. Observe que no versículo 24 e 25 ele fala: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Bem que Jesus poderia ter nos poupado de ter esta missão de levar o Evangelho ao mundo, de viver a nossa fé de maneira tão radical, a ponto das pessoas se levantarem contra nós. Mas não é possível. A escolha do Senhor foi, primeiro, Ele mesmo fez isso por nós. Ele pagou o preço. Ele foi maltratado, perseguido. E nós não podemos imaginar que vamos servir a Deus numa posição confortável, sem que com isso não nos custe nada. Ele não nos enviou para que nós pagássemos com o nosso sacrifício a nossa salvação. Não, mas para que nós nos identificássemos com Ele. E o Senhor, então, no seu manual vai dizer: vocês não devem recuar, vocês não devem silenciar. Não devem silenciar mesmo quando pensarem que não tem o que dizer, que não tem palavras para se defender. Imagina, querido, a situação de você ser levado a um tribunal ou a qualquer outra autoridade. Quando pensamos nisso, uma das coisas que vem na mente: o que eu vou dizer? E o Senhor então vai dizer aqui no versículo 19: e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que deveis, o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Glória a Deus. Você não vai ficar sozinho, eu não vou ficar sozinho. Aqueles discípulos não estariam sozinhos, mas Deus iria pôr as palavras nos lábios.
Aí está o discernimento, aí está a sabedoria que Deus promete para tempos de dificuldade. Então, ele queria que os discípulos entendessem, não recuem, mesmo que tenham medo de não ter o que dizer. Deus vai colocar a palavra nos seus lábios. Mas ele também diz, não recuem, nem diante da traição daqueles que estão dentro da sua própria casa. Versículo 21 e 22 fala assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Isso já aconteceu muitas vezes na história. E ouvimos também os testemunhos recentes. Nos lugares onde há um totalitarismo, onde há uma rejeição à igreja, as pessoas começam a sentir medo de conviver com o crente. E elas são tentadas a denunciar, e às vezes dentro da própria casa, porque elas sabem do perigo que estão correndo para suas vidas, para sua segurança. E às vezes negociam até mesmo a lealdade a um familiar. E ela não concorda com a fé do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, e acha melhor livrar-se daquele problema. Parece um absurdo, irmãos, mas isso acontece constantemente em ambientes assim. Então Jesus está dizendo, olha, se preparem, porque vai acontecer traição, vai acontecer de muitas pessoas de confiança dentro da sua própria casa levantar-se contra você. Então, a partir do versículo 23, Jesus diz que haverá situações em que o mais prudente será fugir. Fugir para não ser morto, fugir de uma situação que possa piorar para você, para a sua família. Jesus não estava ensinando, irmãos, o martírio como uma regra para nós servirmos a Deus. Ele não estava ensinando seus discípulos a entrarem de peito aberto em qualquer situação para provar a sua fé. Na história da igreja, nós vemos muitos servos de Deus que precisaram muitas vezes ficar escondidos, como foi o caso de Lutero. Na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo teve que ser descido num cesto da cidade de Damasco, porque procuravam tirar a sua vida naquela cidade. Então isso não foi encarado com incredulidade ou falta de disposição para o sacrifício. Eles permaneceram fiéis ao Senhor e sendo direcionados por Deus. Um dos perigos que também acontece em ambiente hostil de perseguição é o medo de morrer sozinho. Essa situação que nós estamos vivendo aqui, no nosso tempo, com esta doença, ela tem acontecido muito isso. Não relacionado a uma perseguição religiosa em si, mas ao medo de ser acometido por este vírus e terminar dentro de um hospital e acabar morrendo em um hospital e a sua família não ter mais notícias suas. Mas na história das perseguições religiosas também, muitos cristãos sumiram, muitos são presos e esquecidos ali. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, não tem nada oculto, não se preocupem, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Quando nós estamos com o Senhor, as coisas que acontecem conosco, irmãos, nunca ficam ocultas, escondidas. O nosso Deus está vendo e está registrando tudo. Aí no versículo 27 ele diz, o que eles digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Então, nem diante do perigo de morrer sozinho, não recuem. Então, diante de tudo isso, eles deveriam continuar pregando em plena luz. Em plena luz. Então, a partir desse ponto, Jesus sai deste momento em que ele está advertindo seus discípulos a respeito das ameaças que eles correriam ao ir pregar o Evangelho, e ele começa então a falar de coisas que ajudariam eles a vencer o medo da morte. Um dos grandes
problemas para nós em tempos de perseguição. Ó amados, quem nunca viveu uma perseguição, eu não vivi, acredito que você também não tem como imaginar o que é da noite para o dia a sua vida mudar e você ser observado como uma pessoa perigosa, como alguém que faz mal à sociedade. Então, há sim o medo da morte. E Jesus sabia que os discípulos precisariam de uma palavra que pudesse tranquilizar os seus corações. E o que ele disse para os seus discípulos então? Nós vemos aqui, a partir do versículo 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus disse para os seus discípulos, aqueles que torturam vocês, que prendem vocês, aqueles que matam vocês, eles não podem causar dano à alma de vocês. Temam a Deus, porque este, após a pessoa morta, ainda pode lançá-la no inferno. Então, aqueles que maltratam o povo de Deus, nós devemos orar por eles porque estão em situação pior do que aqueles que são maltratados. Irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Vocês, a alma de vocês, ela está nas mãos do Senhor. E ele começa a confortar os discípulos, levando eles a ter uma perspectiva diferente da perseguição. E eles começam a receber coragem, eles começam a estar preparados. Do versículo 29 a 31, tem um dos momentos mais maravilhosos desta série de orientações de Jesus. Ele diz, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, pois valem bem mais do que muitos pardais. Aleluia! Pode ser que o mundo não seja digno de vocês. Pode ser que para eles não faça nenhuma diferença se vocês estão vivos ou mortos. Pode ser que não faça falta se os templos estão abertos, se vocês estão pregando nas praças, se pessoas estão sendo alcançadas, se vidas estão sendo transformadas. Não faz diferença para eles se vocês são maltratados, se vocês não têm seus direitos garantidos ou se vocês morrem em alguma vala. Mas para o Pai de vocês que está nos céus, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados e vocês valem mais do que todos os pássaros deste mundo. Então, Jesus está trazendo para os discípulos uma perspectiva. Vocês são valiosos aos olhos de Deus. Há uma passagem bíblica que diz, lá no livro de Hebreus capítulo 11, quando faz a lista dos heróis da fé, diz que eram homens de quem o mundo não era digno. E Jesus fala ainda algo mais maravilhoso agora, que a nossa confissão, se ela for perseverante, irmãos, ela vai ser espelhada no céu pelo próprio Cristo. Ou seja, ele vai repetir. Do jeito que nós mantivemos nossa fidelidade, nossa confissão, nós nos posicionamos ao lado do Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas lá no céu, ele também vai confessar o nosso nome, ele também vai declarar que nós pertencemos a ele. Versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Nós é que temos que decidir, irmãos. Vamos manter a nossa confissão, mesmo quando nos proibirem de praticar a nossa fé, ou vamos negar o Senhor? Se nós mantivermos nossa confissão, podemos ter a certeza de que o Senhor também, no céu, irá declarar: este é meu, este me pertence. Se nós o negarmos, já está determinado o nosso futuro, porque de fato não revelaremos ser
verdadeiros discípulos do Senhor. Então, queridos, perto da conclusão, o Senhor ele fala das lealdades. Ele começa a falar da questão das lealdades. As perseguições, elas fortalecem alguns relacionamentos. Os irmãos começam a estar mais juntos, a orar mais uns pelos outros, a se preocupar como está a situação do outro. Não temos mais aquele cuidado simplesmente com este mundo, com as coisas como era antes. Nós começamos a nos voltar e perceber que a vida é mais importante do que todas as conquistas que nós esperávamos ter aqui. Mas outras lealdades também, elas começam a ruir. E aí, a partir do versículo 34, ele diz: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Meus amados, para aqueles que ainda acham que o mais certo é que a igreja silencie, que nós fiquemos quietos, que nós não causemos perturbações na sociedade com posicionamentos radicais em relação ao pecado, aos erros, continuando a ensinar o Evangelho, continuando a apontar aquilo que é o caminho do Senhor, a vontade de Deus para o ser humano, anunciando a salvação em Jesus, coisas que incomodam, coisas que são o alvo da perseguição em si. Para aqueles que ainda acham que o nosso trabalho é evitar perturbar a sociedade, porque nós somos um povo pacífico. É para estes que o Senhor está dizendo: não se preocupem, eu não vim trazer paz à terra. É nesse sentido que Jesus está falando. Olha para o mundo como ele está. O mundo inteiro hoje já tem uma noção sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, mas o rejeitou. E onde está a paz? Então Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer divisão, porque a partir do momento em que você entrega a sua vida para Cristo e passa a viver neste novo modo de vida, naturalmente, a Bíblia diz que o mundo se levanta contra você e contra Cristo, a quem você serve. Então é nesse sentido Jesus diz: olha, cuidado com as lealdades. Sejam mais leais a mim. Sejam leais ao Filho de Deus. Então Jesus finaliza falando das recompensas. Meus queridos, a nossa vida com Deus não é feita de sofrimento. O final, o objetivo não é o sofrimento em si, mas a glória. E ainda que nós não sejamos dignos de nada, receberemos tratamento de profetas, receberemos recompensa de profetas. Jesus começa a falar que na nossa missão nós não vamos encontrar simplesmente adversários e pessoas que são contrários à nossa vida, mas nós também vamos encontrar aqueles que nos servem com um copo de água fria. Nós vamos encontrar outros irmãos, nós vamos encontrar outras pessoas que também vão crer em Jesus e na mensagem que nós anunciamos. E ele diz: quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então nós terminamos com esta palavra de Jesus. Há uma recompensa. Como eu disse, nós não estamos trabalhando pela nossa salvação, mas o nosso Deus é tão bom que, exatamente por não estarmos servindo por salvação, mas por identificação e por obediência à sua ordem, ao seu mandamento de irmos,
o Senhor no final vai reunir todo o seu povo, todos os seus servos, e Ele ainda vai recompensar com galardão de profeta aqueles que chegaram até mesmo a dar a sua vida pelo Mestre. Que o Senhor nos ajude e que nós estejamos preparados para tempos de perseguição. O futuro, irmãos, o futuro, como a Bíblia diz, está claro. O futuro, como nós estamos vendo nos nossos dias, de um modo natural, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Deus está no controle. E o que nos cabe é ouvir aquilo que o Senhor nos ensina, que deve ser o nosso modo de agir nestas circunstâncias. Se você precisar, ouça novamente esta mensagem. Se você puder, baixe ela para o seu computador, para o seu celular e revise aquilo que a palavra do Senhor diz. Eu espero que você leia esse texto com mais calma e que Deus continue trabalhando na sua vida com este tema. Que nós estejamos preparados para perseguições. Este é o conselho que nós deixamos para todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez para a glória de Deus. Senhor, é uma grande responsabilidade anunciar a Tua palavra, Senhor, e falar de assuntos que, Senhor, até um tempo atrás não faziam tanto sentido para nós, Senhor, mas que neste momento e diante daquilo que vem, que se anuncia, virá pela frente, Senhor, nós precisamos estar preparados para, Senhor, dias difíceis. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude, porque é um começo. Esta palavra, esta mensagem é um começo, mas nós ainda temos muito a aprender, Senhor. Concede a Teus servos fidelidade. Concede aos Teus servos, Senhor, que nós não venhamos a silenciar, mas confiemos no Espírito Santo. Que nós tenhamos prudência, que nós tenhamos simplicidade. Concede, Senhor, que nós possamos nos identificar contigo e não achar que é simplesmente por nossa causa, porque não há explicação. Senhor, não somos criminosos, não somos pessoas perigosas, mas a mensagem que o Senhor nos deu para pregar, em si ela é um perigo. E nós te pedimos que o Senhor possa então nos capacitar para vencer, em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez peço que compartilhe esta mensagem e passe adiante para alguém que você sabe que vai ser abençoado e precisa também desta orientação. Em nome de Jesus. Amém.